Atos 16, a partir do verso 17. Esta moça seguia Paulo e a nós, e gritando: estes homens são servos do Deus Altíssimo, e anunciam o caminho da salvação. Ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente, Paulo ficou indignado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu ordeno que saia dela. E no mesmo instante, o Espírito a deixou. Percebendo que a sua esperança de lucro tinha se acabado, os donos da escrava agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça principal, diante das autoridades. E levando-os aos magistrados, disseram: estes homens são judeus e está perturbando a nossa cidade, propagando costumes que a nós, romanos, não é permitido aceitar, nem praticar. A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que se lhe tirassem as roupas e fossem açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu a instrução para vigiá-lo com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere inteiro e lhe prendeu aos pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, e os outros presos ouviam. E de repente houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados imediatamente, e todas as portas se abriram, e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembainhou a sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou: não faça isso, estamos todos aqui. O carcereiro pediu luz e entrou correndo e trêmulo e prostrou-se diante de Paulo e Silas. E então levou-os para fora e perguntou: senhores, que devo fazer para ser salvo? E eles responderam: creia no Senhor Jesus Cristo, e será salvo você e os da sua casa. Amém? Queridos, eu não quero delongar. Paulo e Silas estavam em uma missão. Eles tinham ido para uma missão, e eles estavam pelo caminho indo para orar. E no meio do caminho, toda vez que eles passavam, essa jovem escrava, seus senhores, sabendo que aquele espírito estava sobre aquela menina e trazia benefícios para eles, eles agora o aprisionaram, o dominaram, ela dentro dessa prisão, sobre este dom de adivinhação, sobre esse espírito de adivinhação. E a Bíblia diz que Paulo, ele se irritou, ainda que esse espírito estivesse falando a verdade, porque ele é o pai da mentira, mas até aí ele está falando uma verdade. Esses homens que proclamam ao Senhor são verdadeiros homens de Deus. Era uma verdade, porém era um espírito de adivinhação. E eu fico imaginando, pastor, igreja, que Paulo e Silas poderiam se engrandecer, dizer aí, ó, estamos sendo reconhecidos. Ela já nos reconheceu que nós somos homens de Deus, e nós somos homens de Deus. Por quê? Toda a questão de um ego, se nós não tomarmos cuidado, o que está por trás da voz,
nós se apegamos àquilo e nos traz crescimento. E pode atrapalhar verdadeiramente o propósito de Deus. Porque até então a intenção do diabo era que Paulo e Silas se apegassem nesse ego. Mas quem tem o Espírito da verdade não se engana. Aí Paulo se incomodou. A Bíblia diz que Paulo se incomodou de tal forma que ele voltou e ele repreendeu o espírito daquela jovem. E no mesmo instante ela foi liberta. Os seus senhores que mantinham ela como escrava, agora se incomodaram. E no mesmo instante eles mandaram prender Paulo e Silas. E agora apresentou ele às autoridades maiores. Eles foram açoitados, foram expostos à vergonha. E depois disso não era ainda o suficiente. Mandaram os prender. E prendendo, ainda deu uma ordem ao carcereiro: guarda bem a chave, para que eles não possam fugir. O mundo terreno até tinha prendido Paulo e Silas, mas o mundo espiritual nunca teve o poder de prender Paulo e Silas. Aí talvez você pergunta, mas como assim, pastor Léo? Porque imagina agora Paulo e Silas, depois de açoitados, machucados, ainda tiveram forças para louvar e orar a Deus. Aí eu fiquei me perguntando sobre essa mensagem, que já preguei outras vezes, mas dentro de algo às vezes que a gente não consegue entender. E eu comecei a entender, e mediante a esse chamado, até quando Deus me fez uma pergunta: até aonde você vai para salvar uma alma? Por quê, queridos? Porque eles estavam prontos. Estar pronto é uma coisa, agora saber o que está para acontecer no caminho é outra. Porque eles não esperavam o que poderia acontecer com eles no caminho. Porém, eles não se abalaram, porque todavia eles estavam prontos. Vira para essa pessoa e diga assim: é necessário estar pronto para uma missão, pois você nunca sabe o que pode acontecer no caminho da missão. Eles não sabiam o que estava prestes a acontecer, mas aconteceu. Mas agora, a Bíblia diz que eles foram lançados, e ainda assim tiveram forças. Paulo e Silas amarrados, cantando e orando a Deus, e os outros presos os escutavam. Ei, queridos, entenda isso. A menina estava presa há muito tempo. Ela conseguiu alcançar a liberdade através de Paulo e Silas. Talvez ali naquele exato momento, Paulo e Silas pensavam assim: vamos apanhar, depois vamos ser soltos. Mas tinha mais gente para ser liberta, tinha mais gente para ser salva. Tem hora que nós pensamos que as provações vai dar uma trégua, vai ter um alívio. Aí quando chega lá na frente, aperta e estreita mais ainda. É porque ainda tem gente para ser salva. É porque ainda tem gente para se converter. É porque ainda tem cadeias para serem arrebentadas. E eu comecei a me perguntar, nesses anos todos, comecei a fazer uma retrô sobre a minha vida. Eu comecei a me analisar situações que eu vivenciei, situações que eu passei, situações que eu aprendi com a minha mãe como uma mulher de Deus. Eu já vi coisas na antiga comunidade que eu morava,
Uma rua, pense numa rua, queridos. Totalmente que todo dia tinha confusão. E não era uma confusão apenas de vizinhos, era confusão entre famílias. E aconteceu um episódio, uma vez, aqui na Coca, que a Ângela, ela riu muito até. Eu aprendi aquilo com a minha mãe. Teve uma confusão lá de repente. Nós estávamos tudo lá em cima, né, pastor? Pastora Helena. Daqui a pouco aqueles gritos, duas pessoas se pegando no meio da rua e o carro estava lá. Quando nós fomos ver, elas tinham se jogado perto do carro, já tinha amassado até o carro. Aí eu falei assim, gente, eu tenho que descer lá, porque elas vão acabar com o carro. E o carro do pastor não tem nada a ver com essa briga. Aí o diácono Rafael estava lá em casa. Aí eu falei, Rafael, vamos descer, pega a chave e tira esse carro dali. Quando eu desci, irmãos, quando eu vi a perna de uma, quando o Rafael ligou o carro, quando eu olhei, a perna de uma estava todinha debaixo da roda. Aí eu falei, aí eu dei um grito, Rafael! Espera. Irmãos, pense em uma situação diabólica. Eu tentava puxar o pé da menina, não vinha. A outra não deixava. Aí eu falei, é cão, é diabo. Eu falei, solta agora em nome de Jesus. Na hora, irmãos, elas se soltaram. Então tem situações que você não vai querer entrar, mas Deus vai te colocar. Você acha que Paulo e Silas queriam entrar nessa situação? A ponto deles libertar uma escrava, acometida pelo espírito há muitos anos, a ponto deles entrarem na cadeia, debaixo de uma humilhação. Mas de repente, Paulo e Silas começaram a orar e cantar. A Bíblia diz que perto da meia-noite, repita comigo, perto da meia-noite, a Bíblia diz que houve um grande terremoto. E é aqui que eu quero que você entenda. Um terremoto, ele não vem rapidamente. Ele vem quando você menos espera. E eu entendo, pastor Aline, que quando o terremoto começou a acontecer, tudo foi por etapa. A etapa primeiro foi o terremoto. Repita comigo, a primeira etapa foi o terremoto. É aí que eu quero que você compreenda isso. Mesmo assim, Paulo e Silas não pararam de orar e não pararam de cantar. Talvez os outros presos recuaram com medo, mas eu vejo pela fé Paulo e Silas olhando e dizendo, vamos continuar, porque alguma coisa está acontecendo. Levante as suas mãos. Eu quero ministrar sobre a sua vida. Eu quero dizer para você que esse terremoto não é para você parar, é para você continuar. Alguma coisa está sendo gerada no mundo espiritual. Porque muitas das vezes nós paramos quando o terremoto começa a acontecer. Quando a situação começa a ficar mais estreita, a gente para. A gente fica meio cabisbaixo, sem direção. Mas Jesus está dizendo, a missão ainda não foi concluída. O terremoto não pode te parar. O terremoto não pode te paralisar. O terremoto já é o processo daquilo que está prestes a acontecer. Quem acredita, levanta a mão, abra a boca e dá glória. Aí eu fico imaginando, conjecturando que Paulo e Silas não param. Aí você observa, a Bíblia diz, no texto que nós acabamos de ler, enquanto o terremoto está sendo gerado, as correntes foram quebradas.
Segure na mão dessa pessoa que isso é profético. Diga assim para essa pessoa: quando o terremoto começar a acontecer, não para de orar e não para de louvar, porque o maior milagre ainda está sendo gerado dentro do terremoto, não fora do terremoto. Não para. Jesus está dizendo nessa noite: não para, porque enquanto tu canta, enquanto tu ora, está acontecendo terremoto, mas já tem corrente também. Ai, ai, ai. Levanta a mão. Já tem corrente sendo quebrada. Aleluia. As correntes são quebradas, e daqui a pouco eles não param, eles continuam. Terremoto, corrente quebrada. Diga comigo: terremoto, corrente quebrada. Mas tem mais coisa para ser gerada. Aí a Bíblia diz que as prisões foram abertas. Sabe o que acontece, pastor Ricardo, pastora Lilian? Pastora Helena, às vezes nós queremos tudo rápido, mas nosso Deus é Deus de etapa, para ver até onde nós vamos ter força para permanecer. Se no primeiro terremoto Paulo e Silas não ia ter corrente quebrada e não ia ter portas abertas. Aí eles continuam e as portas das prisões foram abertas. Aí quando foi de manhã bem cedo, o carcereiro preocupado, ele olhou, viu a porta aberta. Diga: ele olhou e viu a porta aberta. Deixa eu falar mais uma vez para ver se você entende. Ele olhou e ele viu as portas abertas. Na IBF de Piraporinha já teve terremoto. Na IBF de Piraporinha já teve corrente quebrada. E quando alguém pensou que a porta, quando era lá embaixo, ia fechar, Deus escancarou essa porta desse tamanho. Levanta a mão, abra a tua boca. A porta está aberta. Tem até gente que saiu, mas de gente que entrou. Abra a tua boca. Abra a tua boca. Ei, é preciso entender o processo. Tem porta que abre, que é para alguém para sair, mas tem porta que abre, que é para alguém entrar. Aí o carcereiro não entende. Observe-se bem, o carcereiro não entende, ele não compreende. Ele já teme quando vê a porta aberta. Diga para essa pessoa: não temas quando você vê a porta aberta. Tem gente que se espanta com milagre. Tem gente que fica bobo com milagre. Queridos, a porta que ele abre, ninguém pode fechar. Aí a Bíblia diz que o carcereiro, ele temoroso, ele desembainha a sua espada para se suicidar, porque ele temia que os presos tivessem fugido, e ele saberia que a punição dele era de morte. Naquela época era para a morte a punição dele. Mas de repente ele ouve um grito do lado de fora? Não, ele ouve um grito do lado de dentro. Não te faça nada, estamos todos aqui. Aí ele acende a sua lamparina, com certeza, e ele adentra dentro da prisão. E de repente, ele se prostra
diante de Paulo e Silas. E ele declara: meus senhores, o que é necessário que eu faça para alcançar a salvação? Creia no Senhor Jesus Cristo, e será salvo tu e a tua casa. Segura na mão dessa pessoa, porque domingo tem mais, segura. Diga para essa pessoa assim: a libertação que Deus tem dentro da missão, dentro do Brasil e fora do Brasil, não é para uma pessoa, é para a multidão. Aí eu começo a entender sobre essa missão. A missão para Paulo e Silas, a intenção do diabo era que nem começasse. Por isso ele tentou os enganar. Esses são verdadeiros homens de Deus. Cuidado, nem todo elogio é para você se gloriar. Existem elogios que às vezes é para te tirar da missão. E Paulo e Silas não se permitiu o elogio tirar eles da missão. Diga para essa pessoa assim: peneira. Peneira elogio. Cuidado. Você tem uma missão. Aí Paulo entendeu. No mundo espiritual ele começou a entender. Tem alguma coisa para acontecer. E a certeza maior do que ele teve é que os romanos começam a gritar: eles vieram perturbar a nossa cidade. Você está preparado para perturbar a cidade? Nós vamos ser chamados de perturbadores. Não brigue e não discute. Porque tem oração nos teus lábios e tem cântico nos teus lábios. Quando se levantarem por alguém que você vai libertar através da pessoa do Espírito Santo, ele está dizendo: só cante e ore, porque a missão está apenas começando. A missão apenas está começando. E a pergunta que ele me fez, eu lanço para vocês agora: até onde você sofreria para ganhar uma alma? Até onde você está disposto ou disposta a ir para libertar alguém? Bata no peito e diga assim: por trás dos bastidores, só Ele me conhece. Por que eu estou dizendo isso aqui, queridos? Há alguém que quando se fala em missão, queridos, existe momento que nós precisamos entender. Existem bastidores das missões. Se alguns soubessem, nunca tinha falado eis-me aqui. Eu mesmo não teria falado. Mas quando vê algumas fotos de alguns glamour, acha assim: para fazer missão assim eu também faço. Vai ver os bastidores, tá? Vai ver os bastidores. Pastor Antônio já contou o testemunho dele aqui várias vezes. Quantas pessoas dormiam em um cômodo, 2 cômodos, Helena? Mais de 15 pessoas, né? Preste bem atenção. Há um processo para se passar, para chegar em algum lugar de pódio. Ninguém chega no pódio por acaso. Porque tem pessoas às vezes que olham e dizem assim: fulano já nasceu pronto. Nasceu não.
foi formado no deserto. Foi formado por trás dos bastidores de situações que talvez você não aguentaria. Nunca critique o pódio de ninguém, porque você não sabe por trás dos bastidores antes daquela pessoa ter subido em um pódio. Lágrimas, choros. Vai parar? Vai não, queridos. Não para não, tá? Porque quanto mais você saqueia o inferno, quanto mais você mexe no inferno e saqueia, liberta as almas de lá dentro de uma missão, mais levante do adversário vem. Mas não tem problema, porque aquele que nos chamou, aquele que nos escolheu, Ele nos capacitou. O que está acontecendo agora não é dentro do nosso tempo, é dentro do tempo de Deus. Foi necessário, pastor Antônio, juntamente com muitos outros aqui, chorar. Foi muito necessário plantar para que hoje esteja acontecendo essa colheita. E você só está semeando nessa missão porque você sabe que a terra é fértil e o retorno vem. Qual é o retorno? Pastor Léo vai trazer muito euro? Não, mas eu vou apresentar em nome de Jesus a quantidade de vidas que vão se render aos pés do Senhor. Isso não tem preço. Não tem preço.